Ele é um Deus que ouve. E o tema da nossa mensagem nessa tarde é antes e depois da cruz. Antes e depois da cruz. Você sabe que a gente sempre temos algo para testemunhar. Quem aqui o Senhor fez milagre na sua vida? Levante a mão. Quem fez isso? Quem tem, não vou chamar hoje não, tá bom? Não precisa se preocupar. Mas quem aqui tem um grande testemunho para contar e você testemunha sobre isso? Levante a mão. Algo que o Senhor fez grande na sua vida aí. Amém? Isso. Antes e depois da cruz demonstra o poder salvador e a nossa condição humana. Como nós estávamos antigamente? Como você estava antigamente, antes de conhecer a Cristo? Quantos aqui tem 10 anos de convertido? Levante a mão. 10 anos, isso. Quem tem 20 anos de convertido? Levante a mão. Bastante gente. Quem tem 30 anos de convertido? Amém. Quem tem 5 anos aqui de convertido? 5 anos. 4. 3. Levanta lá. Quem tem 1 ano de convertido aqui? Glória a Deus. Amém. Agora eu digo, o poder salvador de Cristo, o poder dessa cruz, antes e depois da cruz, valeu a pena para você? Amém? O poder da cruz nos libertou. E a gente pode declarar antes e depois da cruz sobre a nossa vida. Porque é um Jesus que se declarou homem, que se fez homem, e ele se levantou naquela cruz por mim e por você, para nos salvar, para nos restaurar e para nos libertar. Ele se tornou homem para nos dar a vida. Olha, antigamente a cruz era sinônimo de quê? De morte e condenação. Cruz era sinônimo de morte e condenação. Por quê? Porque naquela época os malditos morriam na cruz, você sabia? Quem morria na cruz era considerado maldito. É por isso que a Bíblia fala que ele se tornou maldito por nós, em nosso lugar. Mas ele nos deu vida, amém? E vida com abundante. A gente vai ler agora em João 19, 17, que diz assim: assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu por um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico, onde crucificaram com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no centro. A cruz, ela pode ser um objeto que pode parecer, até hoje, um sinal de morte, um sinal de decadência, mas Jesus transformou a cruz em sinal de vida, amém? Porque ele se fez carne, ele se fez morto, morreu por mim e por você, para que a vida tivesse um significado de vida e abundância e esperança para mim e para você. Jesus, ele fez isso porque ele nos amou. Antes dele nos amar, quem amou a nós? O Pai. Diga, o Pai. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, Jesus fez muitos milagres aqui. E você sabe muito bem quantos milagres que Jesus fez, que a Bíblia escreve. Ele curou cegos, surdos, mudos, paralíticos. Mas sabe uma coisa que é bem comum nas obras que Jesus fez? É que ele se aproximou dos rejeitados. Diga, rejeitado. Você era um rejeitado. Nós éramos rejeitados. E a pessoa que se vê rejeitado, ela não tem esperança. Ela não sente amada, ela não sente protegida. E na Bíblia relata
vários temas em que Jesus, ele ergueu a mão, ele abraçou um rejeitado. Você quer ver? Em Lucas 19, relata a história de Zaqueu. Você conhece muito bem a história de Zaqueu. Um cobrador de impostos. O povo detestava Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu só tirava do povo. Zaqueu não era sinal de esperança. Era sinal de rejeição. Outra, lá também deixa eu consertar aqui. Lá em João 4, relata a história de outra pessoa que era mal vista. A mulher samaritana. A mulher samaritana era rejeitada, mal falada. Ninguém a via como uma mulher digna. Por quê? Ela tinha tido 5 maridos. E o que atualmente que ela vivia não era marido dela. Em João 8 relata a história de outra mulher rejeitada e pega em adultério. Os fariseus queriam apedrejá-la, os fariseus queriam rejeitá-la, queriam causar dor naquela mulher. Os fariseus a acusaram de um pecado naquela época que era tido como adultério. Em Marcos 5 relata a história de uma mulher que tinha um problema menstrual de 12 anos. No judaísmo, quem sofria com um fluxo de sangue era considerado imundo. Não podia tocar nas pessoas. As pessoas que tocavam uma mulher com fluxo de sangue, ela era tida como suja também. Até mesmo os objetos que essa pessoa tocava eram tidos como sujos. Em Marcos 15 relata a história de um ladrão na cruz. Ele estava naquela cruz porque diante da sociedade ele era rejeitado. Ele era um pecador, ele estava pendurado naquela cruz porque estava pagando um preço, ele estava naquela cruz porque era rejeitado pelo povo. Cada uma dessas pessoas que eu relatei para você tem uma história comum, a história delas se cruzam, e o que a gente acha nesse cruzamento é que todas elas foram esquecidas e rejeitadas, por causa das suas atitudes, por causa de algum pecado. Mas a gente também acha algo em comum na vida delas. E o que é? Sabe o que é? Elas se encontraram com aquele que abraça e acolhe. Pode passar uma imagem, essa imagem, Jesus abraçando alguém. Você pode imaginar o que Zaqueu, que o homem daquela cruz, a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, receberam esse mesmo abraço de Jesus. Eles eram tidos como rejeitados, mas Jesus é aquele que abraça. E a vida deles mudou. Em Lucas 19, Jesus fala para Zaqueu que queria repousar na sua casa. Jesus muda a história então de Zaqueu, muda a vida dele. Em João 4, como eu disse, Jesus diz para a mulher samaritana: ei, eu sou a água da vida. Essa água que você está procurando, eis aqui, eu tenho para te dar. Em João 8, Jesus oferece à mulher pega em adultério o perdão sem condenar. O perdão que cura, só Jesus pode trazer. O perdão curador e protege ao mesmo tempo. Em Marcos 5, Jesus é tocado por uma mulher do fluxo de sangue e sai dele virtude e a mulher é curada. E em Marcos 15, Jesus dá vida eterna no último minuto de vida de um ladrão que o reconhece como Senhor da vida. E a gente vê várias histórias na Bíblia. O rejeitado sendo acolhido. Jesus é aquele que acolhe. Jesus é aquele que transforma. E glória a Deus que um dia te transformou, amém? A cruz veio para mostrar que Jesus unia o rejeitado à graça infinita. Você pode repetir isso comigo? Diz assim: a cruz veio para mostrar que Jesus unia o rejeitado à graça infinita. Ele é o dono da graça infinita. Aleluia por isso. Não havia outro jeito de se reconciliar com o Pai, a não ser através da morte da cruz.
Sabe, nós nos tornamos noiva por causa desse sacrifício. Você quer ver? Assim como Eva, ela foi formada a partir da costela de Adão, a noiva, a igreja do Senhor, eu e você, nós nascemos do noivo. Ela existe a partir do seu sacrifício. Jesus se entregou sem reservas e nesta entrega gerou a noiva. Você se tornou noiva de Cristo por causa do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício que Ele fez, Ele tornou cada um de nós noiva dEle. E você não é mais escravo. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo de qualquer outra coisa. Você é noiva de Cristo. A preparada, a desejada, a adornada, a restaurada. E Jesus faz assim. Lá em João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem é capaz de fazer isso? Em Tito 2,14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de obras boas. Olha, Jesus veio para unificar Deus, Ele veio unificar os homens a Deus, levar os homens a Deus, e só através de Jesus isso poderia acontecer. A velha aliança não servia mais, Ele se tornou a nossa aliança, porque nós tínhamos quebrado e partido dessa aliança, mas Ele veio para unir novamente, Ele veio para reatar, Ele veio para reatar a aliança da noiva com o noivo, e foi isso que Ele fez. Em Salmos 40:17 diz: eu sou pobre, necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. A gente sabe que Ele não demora, Ele não falha, Ele nunca nos deixa. Às vezes a gente se preocupa tanto, às vezes a gente tem tanto medo da gente não suportar as coisas da vida, as adversidades, mas sabe, Jesus, Ele criou cada um de nós, Ele nos formou, e Ele nos patenteou. Sabe o que é isso? Ele gerou em nós uma marca de registro, porque Ele criou a cada um de nós. Quem cria alguma coisa, dá a sua assinatura de que eu criei isso. Por exemplo, essa caixa de som, alguém patenteou porque fez essa caixa de som. Esse microfone, as coisas estão aqui, um dia alguém criou e patenteou e assinou com o seu nome. Sabe de uma coisa? Jesus patenteou a mim e a você e assinou: eu criei o Robson, eu criei o fulano, eu criei você, Ele é o nosso Criador. Quem poderia nos criar não poderia nos fazer passar por algo que a gente não suportaria, e Ele é fiel para isso, amém? Diz assim comigo: eu sei que a adversidade não vai me deixar fracassar, porque o meu Deus me sustenta, aleluia. Lá em Deuteronômio 31:8 diz assim: o próprio Deus caminha diante de ti, Ele estará contigo e não te deixará, nem te abandonará. Não temas, nem te intimides. Sabe o que a gente vê nesse versículo? Olha ali, ó, o próprio Deus caminha diante de ti. O próprio Deus, Ele não manda terceiro, Ele não manda alguém para ir com você, Ele vai com você. O próprio Deus vai a nossa adiante, à nossa frente. Um Deus que cuida pessoalmente de mim e de você. No versículo, na parte B diz: não temas nem te intimides.
mides, porque esse é o papel do diabo, de intimidar a mim e a você, para fazer nos parar. Quem aqui já foi abandonado alguma vez? Quem aqui alguém prometeu alguma coisa para você, que te apoiaria, e estaria com você no caminho, com você até o fim, mas todos eles falharam. Jesus não falha. Jesus está com a gente até o final. Ele vai com a gente até o fim. Ele não nos deixa fracassar no caminho. Ele não nos deixa no caminho. E essa semana eu estava refletindo sobre o terceiro dia. O terceiro dia que não veio. O terceiro dia na Bíblia, lá quando Jesus estava para ressuscitar, fala muito a nosso respeito. Sabe por quê? Todos nós esperamos alguma coisa acontecer. Todos nós esperamos algum milagre para acontecer. Você tem alguma coisa que está esperando há algum tempo. E esse é tido como o terceiro dia. Eu vou explicar por quê. O terceiro dia é quando Jesus ressuscitou. E a gente tem o costume de não esperar pelo terceiro dia. Eu quero ler uma passagem que eu amo demais, que está em Lucas 24. Os discípulos de Emaús, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles, caminhava com eles. Mas os olhos estavam como vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então, Jesus perguntou: de que estás falando pelo caminho? Por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou Jesus: que foi? E eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora é a parte que eu mais gosto. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Sabe por que eles estavam temerosos? Porque eles não esperavam pelo terceiro dia. Jesus falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqueles discípulos não esperaram chegar ao fim do terceiro dia. Eu quero falar para vocês: espere pelo terceiro dia da vida de vocês. Ainda não chegou, mas vai chegar. Ele fala para mim e para você: ei, o terceiro dia, o teu terceiro dia vai chegar. Sou eu que faço, a hora que eu quero, o momento que eu quero. Esperaremos pelo terceiro dia, porque a gente sabe em quem estamos esperando. Judas, por exemplo, foi alguém que não esperou pelo terceiro dia. Se vocês tivessem a oportunidade de se encontrar com Judas após a traição, o que vocês fariam? O que vocês falariam para Judas? Eu falaria para Judas: Judas, espera pelo terceiro dia. Ele vai ressuscitar e Ele vai te restaurar. Não faça nada com a tua vida, espere pelo terceiro dia. E esse terceiro dia chegou para a gente. E trouxe a ressurreição. E Ele venceu a morte. Ele quebrou as agrilhões do inferno. Ele foi buscar a chave da vida e da morte lá.
Porque só Ele tem a chave. E só Ele tem o poder de declarar, de fazer o terceiro dia na sua vida. Essa semana, eu estava refletindo sobre essa passagem em que Jesus, Ele se deu por mim, por você. E eu pensei assim, a mesma coisa que Jesus fez na cruz é como se fosse um voto de casamento. Pode passar. Votos de casamento. Mas por quê? Quando Ele subiu a cruz por mim, por você, Ele fez uma promessa que Ele jamais quebraria a promessa. E eu estava refletindo sobre esses votos de casamento que Jesus fez. Quando a gente casa, nós fazemos voto para a esposa e para o marido, diante do pastor, diante da igreja, diante dos convidados, nós fazemos votos. Mas o homem, ele quebra votos, ele quebra a promessa. Ah, mas Jesus não quebra não. Deus não quebra a promessa. E aí eu estava escrevendo como Jesus estivesse falando comigo. Os votos de casamento de Jesus para mim. E eu queria ler para vocês. Aí o Lucas pode passar. Que diz assim: eu prometo te amar, te honrar, te proteger, ser leal e fiel a você para sempre. Eu prometo te encher do meu amor e da minha vida, se você me aceitar. Eu prometo preencher o teu vazio com o calor do meu amor. Eu prometo cuidar de cada passo seu. Eu prometo te carregar no colo quando você se cansar na caminhada. Eu prometo cessar toda a tempestade que se levantar ao teu redor. Eu prometo que o inferno jamais me impedirá de te amar. Eu prometo que o terceiro dia vai chegar para você também. Eu prometo te amar loucamente, todos os dias, como um noivo saltitante, apaixonado e embriagado como no primeiro amor. Eu sou a sua história de amor. E eu comecei a escrever isso, e aquilo foi entrando no meu coração, como se Jesus estivesse fazendo novamente os votos para mim. Porque a gente esquece, a gente tem memória curta. Se Ele falou que Ele estaria com a gente até o fim, Ele vai estar até o fim. Se Ele falou que Ele não vai nos deixar no caminho, Ele não vai nos deixar no caminho. E essa tarde é uma tarde para a gente de gratidão, porque Ele se entregou, e a gente vai lembrar do sangue, e a gente vai lembrar da carne. E glória a Deus pelo amor dEle. O Ministério de Louvor pode subir? Lá em Romanos 38, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. Se a morte não te separou de Cristo, Ele te uniu, nada pode te separar. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, de dar glória a Ele pelo sangue derramado. Amém? Porque Ele vive. A igreja pode ficar de pé, amém? A gente vai ter nosso momento agora da Santa Ceia.
Os diáconos, por favor. Antes a gente vai abençoar, eu gostaria que você estendesse a sua mão para cá. Aqui está um pão e um vinho que foram feitos por mãos humanas, pessoas errantes, pessoas pecadoras, porque ele vive, tá? Mas a gente vai consagrar esse material, porque nesse momento ele está significando o pão e o vinho, a carne e o sangue. Senhor Deus, nessa tarde, em que nós lembramos da tua morte, em que lembramos, Senhor, do teu sacrifício eterno, o sacrifício da aliança, nós declaramos nessa tarde, seja bendito esse material, seja abençoado esse material, seja bendito e abençoado esse material, porque nos lembraremos do teu sacrifício. Nós abençoamos com a graça de Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Pode distribuir?